Neste episódio, o trabalho edificante e o equilíbrio íntimo, o período de tempo para uma nova reencarnação, as impurezas, a analogia do umbral na crosta e os galpões escuros. Caso você tenha perdido o episódio anterior, falamos sobre a alegria ao receber um recém-desencarnado, experiências para evoluirmos, o reajustamento com o planeta, ajuste da capacidade intelectual e os andares do prédio, a inspiração em ambientes mais elevados, os músicos realizando uma experiência fora do corpo. Capítulo 46 Sacrifício de Mulher, do livro Nosso Lar, parte 1 de 2. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Faria aqui algumas considerações. O André Luiz está sentindo um crescente júbilo e confiança. E por que isso é importante? Ele está se sentindo cada vez melhor na parte dos sentimentos, dos pensamentos. E dessa maneira, a mente dele, que estava enferma bem no começo do livro, hoje está mais saudável. Ele consegue perceber melhor as coisas e interpretá-las de uma maneira diferente, voltado mais para um lado espiritual, com uma mente com horizontes mais vastos. E isso faz toda a diferença para ele. Você perceberá isso nesse capítulo. Seguindo. Até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverava não andar longe o dia em que me acompanharia no ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em ciclos mais altos. Farei aqui algumas considerações. Percebemos que o André Luiz está trabalhando ativamente nas câmaras de retificação. Ele também já começa a perceber melhor e interpretar os pensamentos dos enfermos e também está ajudando Elisa diretamente. Desta maneira, ele está ajudando as pessoas a se cuidarem e a se tratarem. E, consequentemente, algumas melhoram. Tanto na parte dos pensamentos como dos sentimentos. E como consequência, ou seja, como efeito direto dele ajudar as pessoas, tanto na parte dos pensamentos como dos sentimentos, ele também está se ajudando. A partir do momento que ele patrocina de alguma maneira a ajuda a terceiros, ele está se ajudando. E é por isso que ele fala, abre aspas, à medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional. Fecha aspas. Por isso que é muito importante a pessoa, quando estiver desencarnada,
ela trabalhar. Na verdade, existem vários motivos, mas um deles é você vai ficar melhor. Vale lembrar que não estamos falando das pessoas que trabalham fazendo o labor de qualquer maneira. Estamos falando das pessoas que se empenham de pensamento e de sentimento nas atividades que está realizando. Mais à frente ele fala que intensificou-se a ansiedade de rever os seus entes que ficaram encarnados. E por que isso, Vladimir? Ele está com os pensamentos e sentimentos mais equilibrados, então ele está focado no trabalho e nos familiares que ficaram. Note que ele não está falando do trabalho que ele tinha enquanto era médico encarnado, dos erros que ele cometeu, ou seja, ele já conseguia lidar com essa parte dos erros que ele teve durante a encarnação de uma maneira melhor, mais equilibrada. E agora ele tem mais tempos para focar e pensar tanto no trabalho como na família que está encarnada. E ele fala que era visitado de tempos em tempos pela mãe. Na próxima parte teremos algumas novidades relacionadas a isso. Vamos lá. Seguindo, a última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-se-me de projetos novos. Aquela atitude mental de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por que internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Farei aqui uma consideração. Neste momento, percebemos que o André Luiz está falando com a mãe dele e ele percebe que ela quer reencarnar. Ele deixa bem claro isso, abre aspas, internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata, fecha aspas. Vladimir, o que significa essa necessidade imediata? Vamos lá. Todos nós temos um desenvolvimento espiritual. E para essa continuidade do desenvolvimento espiritual, temos algumas experiências. Aquela pessoa que já sabe o significado do número 1 mais 1 é igual a 2, ele não precisa passar por isso novamente. E o que ocorre? Essa pessoa vai retornar a ter alguma experiência ligada à soma quando for algo um pouco mais avançado, ou seja, um pouco mais complexo. Algo ligado à matemática, para nós entendermos de uma maneira análoga. E quando o espírito já tem esse conhecimento, ele não precisa passar pelas experiências novamente. E é isso que ele está falando aqui. Por que você vai retornar a ficar internada no caminho escuro sem necessidade imediata? O que significa isso? Por que você vai reencarnar nesse momento se não há realmente uma necessidade para isso? E você pode se perguntar, Vladimir, qual seria uma necessidade imediata? Vou responder. Seriam aqueles casos onde a pessoa vai realizar um ajuste, ou seja, vai se acertar com alguma coisa que ocorreu no passado dela. Não importa quando. Que não é o caso da mãe do André Luiz, porque ele deixa bem claro que ela não tem essa necessidade no momento. E isso pode ocorrer, Vladimir, da pessoa não retornar, ficar então desencarnada por algum tempo? Sim. Lembre-se da ministra veneranda, que há centenas de anos não reencarna. Cada caso é um caso.
Cada pessoa é uma pessoa. Portanto, existem pessoas que reencarnam hoje, por exemplo, e depois vão reencarnar após décadas ou séculos ou até milênios. Cada caso é um caso. E isso não significa que a pessoa é mais ou menos avançada espiritualmente. Não pense desse jeito, porque eu estou falando isso. A seguir, neste capítulo, você vai entender. Seguindo, mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou: não consideras angustiosa a condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguer-lhe e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de rever em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Farei aqui algumas considerações. A mãe do André Luiz está falando que o Laerte é um cético de coração envenenado. E como nós podemos interpretar isso? Que ou ele questiona tudo o que está acontecendo, ou ele não acredita em mais nada além do que ele consegue interpretar no momento. Dessa maneira, observamos que ele está sofrendo em algum lugar e os pensamentos e sentimentos que ele tem em relação a essa realidade dele estão envenenando o coração desta pessoa. Ou seja, ele está ficando mal no que se refere aos sentimentos. E se ele não for tirado dessa situação, ele vai mergulhar em abismos mais fundos, ou seja, ele pode caminhar para se tornar alguém ligado à leviandade ou maldade, trabalhando com ódio, ou seja, indo para as trevas. Mais à frente, a mãe do André Luiz questiona o mesmo, abre aspas, terias coragem de rever em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Fecha aspas. A mãe do André Luiz já sabe que o mesmo já consegue vislumbrar uma nova realidade de auxílio fraternal. E faz essa pergunta para ele. Você deixaria ele nessa situação? Vamos ver o que ele responde. Seguindo. Não. Respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir no palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante, reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Farei aqui algumas considerações. Algumas vezes não tem como você ajudar a pessoa estando distante. Você tem que trazer essa pessoa para o seu convívio pessoal. Às vezes a pessoa precisa reencarnar, estar em um convívio positivo, edificante, e dessa maneira, pela influenciação ou pelo exemplo, e principalmente pelo amor, a pessoa pode mudar. Vale lembrar que nem sempre existe o êxito. E a pessoa simplesmente não muda ou muda pouco, comparando com o que era esperado. Mais à frente, eu vou explicar um pouco sobre isso. Seguindo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho,
e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Farei aqui algumas considerações. O André Luiz questiona se não existe outra alternativa além da mãe dele reencarnar. E ela responde que não há outra alternativa. E ela completa essa informação dizendo, abre aspas, meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho, fecha aspas. O que significa isso? Ela pediu orientação a espíritos mais avançados espiritualmente. E todos chegaram num consenso que a melhor alternativa para ajudar o Laerte é ela reencarnando. Mais à frente ela fala, não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Fecha aspas. Vamos pensar o seguinte. Não existe outra possibilidade de tirar o Laerte dessa condição que ele se encontra agora. A opção seria tirá-lo dali, semelhante ao que ocorreu com André Luiz no começo do livro, e levá-lo para um lugar para ser tratado e cuidado. Mas isso não é possível. Caso você tenha assistido os meus vídeos sobre energia e sobre planos, entenderia isso que foi apresentado aqui, mas eu vou explicar novamente. Você pode ter diversas qualidades em diversas gradações. Por exemplo, 100 unidades do amor ou 1000 unidades do amor. É só um exemplo para nós entendermos. Entretanto, se você tiver 100 unidades do amor, mas uma unidade de ódio em relação a uma pessoa, podemos dizer assim, você não conseguirá ficar em planos espirituais onde o ódio não seja permitido. Então, alguns planos espirituais têm como requisito você ter 100 unidades de amor e nenhuma unidade de ódio. Isso é importante você entender que seriam as nossas imperfeições ou impurezas. E por que isso é importante? Porque às vezes você pode encontrar algum espírito e ele não conseguir ascensionar espiritualmente, ou seja, não consegue ir para um plano espiritual mais elevado, ou seja, mais avançado. Ele tem diversas qualidades, mas as imperfeições funcionam como impurezas. Dessa maneira, ele não consegue ir para esses ambientes. E voltando agora para o Laerte e para a mãe do André Luiz, onde ambos vão reencarnar, veremos algo muito importante. E por que isso é importante, Vladimir? Está tudo ligado às vibrações. Como a mãe do André Luiz ama o Laerte de uma maneira fraternal, mas não está conseguindo ajudá-lo, ela vai reencarnar e formar uma família com ele. Dessa maneira, ela terá um contato maior com o Laerte. Esse contato será constante e estarão realizando algumas tarefas juntos aqui na crosta, através desse convívio. Então, estarão passando por algumas alegrias, tristezas, algumas conquistas, algumas dificuldades, o que seria comum aqui na crosta. E ela, por estar muito vinculada ao amor, vai constantemente vibrar esse amor com o Laerte por muito tempo. Vladimir, muito tempo seria eternidade? Não. Provavelmente alguns anos. Mas para alguém que estava no umbral, se complicando cada vez mais, e estar agora encarnado com uma companheira que o ama, vai fazer uma tremenda diferença nele como espírito. Mais à frente, ela fala, abre aspas, não devo hesitar um minuto, tenho em ti o amparo do futuro,
Não te percas, pois, meu filho, e auxilia a tua mãe quando puderes transmitir. Mais à frente ela fala, abre aspas, tenho em ti o amparo futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia a tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Fecha aspas. Do que ela está falando aqui? Que ela confia no auxílio fraternal do André Luiz e também nos momentos que ele puder visitá-la aqui na crosta encarnada, saindo do nosso lar. Da mesma maneira que ela está saindo de um plano mais avançado espiritualmente, indo visitar o próprio Luiz. Mais à frente ela fala, abre aspas, entre mentes, zela por tuas irmãs, fecha aspas. O que ela está falando aqui? Que o auxílio espiritual do André Luiz para com as irmãs ocorrerá nos pensamentos. E isso ajuda bastante, porque seria como uma luz espiritual que fica acendendo perto da pessoa. Isso faz com que as vibrações das sombras se afastem ou se dissipem por alguns instantes. Estando o André Luiz mais equilibrado e estando o André Luiz mais familiarizado de como funcionam os pensamentos e sentimentos, é mais fácil dele poder atender esse pedido da mãe dele junto às irmãs que ainda estão no umbral. Seguindo, mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Farei aqui algumas considerações. O André Luiz questiona se a mãe dele está visitando o Laerte em espírito, e ela responde que não. E por que isso ocorre? Se você voltar até o capítulo 36, O Sonho, onde o André Luiz encontra a mãe dele num plano espiritual mais avançado, eu falo um pouco sobre isso, mas vou colocar alguns elementos aqui também. Ela consegue visitar o André Luiz, onde ele está hoje, com o corpo espiritual, ou corpo astral, ou o perispírito. Poderia realizar essa mesma atividade visitando-o com o corpo mental, como eu já comentei lá no capítulo 36. Por que isso é possível? Porque dentro das gradações de vibrações que ela consegue ir de uma maneira natural, ou seja, sem fazer muito esforço ou nenhum esforço, o nosso lar é um ambiente que para ela é aceitável. Como assim aceitável, Vladimir? Digamos que você tem que entrar embaixo do telhado, numa temperatura muito alta, bem em um canto onde está cheio de poeira e o telhado acaba se afunilando, ou seja, ficando rebaixado. E ali você tem muita dificuldade para se locomover. Tem também a dificuldade do calor, de estar abafado, da poeira e tudo mais. Então, para a mãe do André Luiz estar onde o André Luiz está no momento, ou até em alguns lugares, com uma determinada vibração do umbral, ela consegue ir. A partir daí, se torna muito difícil para ela. É muito penoso. Então, ela não realiza essa tarefa diretamente indo atrás do Laerte. E mais à frente, ela dá a resposta de como ela consegue ter informações dele. Ou seja, do Laerte. Abre aspas, com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada. Fecha aspas. Vale lembrar da conversa que o ministro Clarencio teve com André Luiz bem no começo do livro, onde ele está conversando com André Luiz e com uma senhora e fala para ela que o trabalho vai ajudar em vários momentos do nosso lar, entre eles ter o auxílio de irmãos espirituais. E aqui nós temos um desses auxílios que pode ocorrer. Mais à frente ela fala, abre aspas, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto, fecha aspas. O que ela está falando aqui?
que ele está sendo ajudado, mas não percebe que ela e outras pessoas estão auxiliando. Mais à frente ela fala, abre aspas, quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal, fecha aspas. A palavra jungi-lo significaria a mesma coisa que uni-lo, juntá-lo, ligá-lo, ou seja, seria o fato de juntar ou ligar o Laerte a um corpo carnal, ou seja, reencarná-lo. Farei aqui mais uma consideração. Vou agora deixar o exemplo entre o prédio e os andares um pouco mais elaborado. Eu já visto que já estamos falando disso há diversos episódios. Quando você está aqui no térreo, você está na crosta. Acima do térreo, você está em planos espirituais. Mas vale lembrar que tudo é espiritual. Então, nós temos, tanto para cima como para baixo, alguns planos espirituais. E isso está relacionado às vibrações. Portanto, o umbral, de uma maneira análoga, seria o subsolo, ou as trevas. Só que as trevas seriam o segundo ou terceiro subsolo, seria mais fundo ainda. Só que, para entender isso, do umbral estando aqui na crosta, que isso também ocorre, por exemplo, clínicas de aborto e lugares que vendem drogas. Como que eu vou te explicar usando essa analogia do prédio? Muito bem. O umbral é aquele ambiente que não existe luz, ou a luz é muito fraca. Pode ser que você esteja no subsolo, ou seja, no primeiro subsolo, logo após o térreo. E eu lhe pergunto, lá você tem iluminação do sol? Não. Ou ela é fraca. Existem ambientes aqui na crosta que também não tem iluminação do sol. Vou dar um exemplo. Um galpão totalmente fechado. Ele está aqui na crosta, ou seja, no nosso dia a dia, concomitantemente. Mas ele não recebe internamente, ou seja, dentro dele o sol. Isso vale para boates e outros lugares onde, teoricamente, você teria o sol, mas não chega. Essa é a maneira de você entender, porque quando alguém fala do umbral, às vezes pode existir um umbral aqui junto de nós, às vezes perto até da sua casa. Em outros lugares que não são aqui na crosta, mas são em uma vibração um pouco maior, que também existam umbrais. E lugares abaixo da crosta que também estão ligados à palavra ou termo umbral. Vladimir, isso é um pouco diferente do que você estava falando. Sim, é um exemplo um pouco mais complexo, mas não deixa de funcionar muito bem. Porque você tem que entender que até certo ponto, degradação espiritual tem vibrações que não são boas. Isso vai desde o subsolo, atravessa a crosta e ainda vai mais alguns andares. Quando eu dou o exemplo sempre dos andares, eu coloco andares muito próximos. Primeiro andar para o terceiro andar, primeiro andar para o quinto andar. Então agora imagine, primeiro andar para o andar de número 1.000.000. Talvez assim fique mais fácil de entender essa gradação agora. Vale lembrar que você pode estar também num lugar, por exemplo, no primeiro andar, e alguns lugares ali não tem sol. Então sempre pense nessa parte da luz, ou seja, do sol, e nessa parte do subsolo, da crosta, e alguns lugares onde existe umbral. Por quê? Temos diversas gradações das vibrações do umbral também. E o lugar mais complicado, ou seja, mais denso de vibrações, ou seja, de vibrações mais ligadas às coisas ruins do umbral, seria o começo das trevas. E existem lugares com vibrações piores, por assim dizer, do que do umbral. E esses lugares nós damos o nome de trevas.
Fim do capítulo 46, Sacrifício de Mulher, no livro Nosso Lar, parte 1 de 2. No próximo episódio serão abordados a liberdade individual, as experiências para evoluir, gradações do amor, reflexões sobre causa e efeito.